mais de 50 mil pessoas, na sua grande maioria homens, atravessaram de barcos ou até mesmo a nado até a região de Ceuta e Melilla, que fica ali no norte do Marrocos, próximo ao Estreito de Gibraltar, região que pertence à Espanha. Quer saber os desdobramentos disso? Fica aqui no nosso canal que nós temos uma análise geral do que aconteceu no último dia 30 de julho. Essa questão dos enclaves espanhóis no norte da África, como Ceuta e Melilla, é um dos temas mais tensos e complexos da geopolítica atual. Houve um desdobramento crítico. O que começou como tentativas menores de travessia escalou rapidamente para uma crise humanitária e diplomática sem precedentes. Estima-se que cerca de 60 mil pessoas, equivalente a quase 70% de toda a população local de Ceuta, cruzaram a fronteira a nado ou contornando os quebra-mares em menos de 24 horas. O cenário pós-crise imediata se divide nos desdobramentos operacionais e nas tendências geopolíticas futuras. O que pode começar a acontecer a partir de agora? Uma crise humanitária extrema e mortes. A travessia em massa foi caótica e perigosa. Até o momento, as autoridades confirmaram a morte de pelo menos 67 pessoas, muitas por afogamento ou devido a tumultos e pisoteamentos nas barreiras da praia de Tarajal. Os centros de acolhimento locais entraram em colapso total, operando a mais de 2.000% da sua capacidade. A partir daí, houve devoluções expressas em massa. O governo central da Espanha, liderado pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, agiu rápido e classificou o evento como uma violação da integridade territorial e da soberania da Espanha. Com a cooperação das forças marroquinas, mais de 50 mil imigrantes já retornaram voluntariamente ou foram repatriados para o lado marroquino. Muitos jovens relataram que decidiram voltar devido ao caos na cidade e à total falta de estrutura ou perspectivas imediatas de emprego. E, com isso, houve uma outra situação bem complexa, que é a rachadura no espaço Schengen. A União Europeia reagiu com forte preocupação. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou as imagens inaceitáveis e exigiu o desmantelamento das redes de tráfico humano. Como reflexo direto da falta de controle da fronteira externa, a Itália anunciou a suspensão temporária do acordo Schengen com a Espanha, restabelecendo o controle da fronteira para evitar que o fluxo migratório se espalhasse pelo restante da Europa. O que acontece, gente? O que seria esse acordo Schengen? Um acordo Schengen é quando a União Europeia, por conta, né, dessa união, né, política que houve, não existe aquela separação fronteiriça que geralmente acontece, né? Até mesmo aqui na América Latina. Quando você sai de um país, você tem que passar ali pela polícia da alfândega, né? Ele vai olhar todo o seu documento e aí você vai prosseguir. Com esse acordo Schengen, as pessoas elas poderiam seguir diretamente. Por exemplo, se você mora na Espanha e você pegar um carro, você pode, pelas rodovias ou pelas ferrovias, né, pelo sistema de trens, você pode ir para outros países como que você estivesse indo para uma outra cidade. Só que agora, com essa situação, a Itália ela já voltou ali a ter um controle das suas fronteiras para não permitir que a Espanha, né, ou que pessoas vindas da Espanha, no caso aí, imigrantes ilegais, pudessem passar de maneira sorrateira, sem ninguém perceber. Então, essa situação que está acontecendo lá, de fato, é uma situação bem complexa e bem caótica. Bem, mas agora o que a gente espera, né? O que pode acontecer a partir de agora com essa situação? Será que vai ficar por aí mesmo, já que o governo espanhol agiu rapidamente por meio do seu primeiro-ministro Pedro Sánchez, o governo marroquino também demonstrou ali uma parceria, né, repatriando rapidamente, né, mais de 50 mil dessas pessoas, desses homens, né, que foram a nado ou ali atravessando, né, a quebra-mar, como foi dito aqui na notícia. O que vai ser feito agora? O que se espera? Bem, o que se espera nesse momento, gente, é que assim, a fronteira pode funcionar como uma arma diplomática. O que eu quero dizer com isso?
Historicamente, o Marrocos utiliza o controle ou a flexibilização de suas fronteiras com Ceuta e Melilla como uma ferramenta de pressão política sobre Madrid e a União Europeia. Embora a embaixadora marroquina tenha afirmado que a travessia ocorreu contra a vontade do país, a facilidade com que dezenas de milhares romperam a barreira sugere um recado político. O Marrocos busca constantemente apoio europeu para suas reivindicações de soberania sobre a Saara Ocidental e mais fundos de ajuda financeira da União Europeia. Espera-se que a Espanha e a União Europeia ofereçam novos pacotes bilionários de assistência ao desenvolvimento e a segurança para Rabat em troca de um fechamento hermético da fronteira. Então, o que acontece? Aquela região ali, que é controlada pela Espanha, onde ficam as cidades de Ceuta e Melilla, né? A Saara Ocidental, é uma região que já foi reivindicada a sua soberania pelo governo marroquino. Mas até então, por questões estratégicas militares, a Espanha mantém ali, né, detém a soberania daquela região. Bem, eu não quero aqui trazer notícias extraoficiais, né, mas a gente, na internet você encontra de tudo, e já existem pessoas que estão dizendo até que houve ali um ataque coordenado, né, não que seja pelo governo marroquino diretamente, mas por outras pessoas. Viram, por exemplo, caminhões que saíram com diversos jovens, homens, levando para lá, para aquela região, para poder fazer isso, e que na verdade isso tudo foi uma pressão, né, local ali, né, da região do Marrocos, para justamente mostrar, tá vendo aí? É como se fosse um recado. Vocês estão aqui, mas no momento que a gente bem entender, pode acontecer uma crise, né, migratória muito grande, e vocês, né, o governo espanhol não tem condições, né, nem a União Europeia, de poder impedir rapidamente ali esse avanço. E com isso, ou pode haver ali um restabelecimento, né, daquela região ali para o governo marroquino, ou seja, a Espanha deixar de deter ali aquela região como sua, sendo soberana, ou então, a partir daí, a União Europeia também começar a trabalhar, né, juntamente com a Espanha, e enviar verba, né, dinheiro para o Marrocos, né, verbas bilionárias, para poder manter ali, né, de uma maneira, uma cooperação entre os governos para poder manter aquela fronteira cada vez mais blindada, né? Pode ser, pode não ser, né? Bom, mas aí, vamos lá, vamos continuar aqui então as notícias. O que vai acontecer também, a partir daí, talvez, é uma nova análise, uma nova reflexão da própria União Europeia com relação a essa questão das migrações, né? A gente já sabe, né? Há algumas décadas aí a Europa tem as suas portas abertas para os fluxos migratórios de diversos países do mundo aí, e principalmente dos países aí, né? Pessoas que vêm, né? Imigrantes que vêm de países muçulmanos, de países onde o seu povo, a sua população é de origem do Oriente Médio, origem árabe. Então, o que acontece? Eu acho que a partir dessa situação agora, tendo em vista que isso aconteceu de uma hora para outra, pode haver agora uma série de políticas públicas, né, dos países europeus, a própria União Europeia, né, a própria presidente da União Europeia, podem começar agora a pensar em uma maneira de como agora controlar esses fluxos migratórios. Será que vai haver agora uma nova política para que não haja, né, essas imigrações da maneira que estão acontecendo? Porque a verdade é que a Europa, isso não é de hoje, muitas pessoas já falam isso há muito tempo, vive em muitos países, né, principalmente ali a região da Alemanha, a própria Inglaterra, muitos países, você vê muitas pessoas de origem muçulmana, muitos imigrantes ou filhos desses imigrantes. E em alguns pontos, né, aí você vê na França muitos de origem africana. Então, a Europa, você vê pela própria etnia, já está tendo essa mistura há muito tempo. E como eu falei, ainda mais com todos os acordos, né, o acordo de Schengen, por exemplo, uma pessoa ela entra, vamos supor aqui em Portugal, na Península Ibérica, e ela pode rapidamente, um imigrante no caso aqui, pode chegar até Londres, pode chegar até a Alemanha, pode chegar à Itália, a qualquer outro país da Europa. Então,
a grande verdade é que essa situação está trazendo uma reflexão muito profunda, né, muito mais ampla nessa situação das imigrações, que muitos já diziam, né, que isso poderia vir a acontecer a qualquer momento, só não imaginavam que seria dessa maneira. A verdade é que a Europa precisa pensar rápido, precisa agir rápido, e eu acho que o caminho é esse, a partir das políticas públicas. É óbvio que essa situação que aconteceu, ainda que tenham sido marroquinos ou outros imigrantes ali do norte da África, isso resvala em todos os possíveis imigrantes que passam pelo mundo, inclusive nós brasileiros, né? Por exemplo, não sei se você sabe, mas há alguns anos atrás era muito mais fácil um brasileiro conseguir o seu passaporte português e, com isso, automaticamente ter aí o seu passaporte europeu. E agora ficou muito mais difícil. A própria Espanha, que era um país muito visado nos últimos anos pela facilidade, né, com 2 anos morando, residindo na Espanha, você conseguir o seu passaporte, agora já provavelmente, né, vai ser repensado isso, né? Uma coisa também que foi falada, né, com toda essa situação é que, na verdade, foi encontrado uma resolução do STF, né, do Supremo Tribunal da Espanha, alegando que pessoas que entrassem em território espanhol pelo mar, ou seja, que se não fosse por avião ou de qualquer outra maneira, pelo mar, essas pessoas elas poderiam sim imigrar, poderiam sim ficar dentro do território espanhol e concluir aí o seu curso migratório no país. Bem, isso tudo, gente, apresenta para a gente as fragilidades, né, que os países da Europa estão enfrentando atualmente nesse cenário no que se refere a imigrantes e a imigração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui o seu comentário sobre o que nós falamos aqui. E é isso. Foi uma crise humanitária. Tem sido uma crise humanitária. Teve gente que morreu, infelizmente. Teve gente que voltou, tendo em vista a própria falta de estrutura da localidade para receber. E esperemos, né, que dias melhores possam vir sobre a Europa, a União Europeia, e que também para os imigrantes, né, possam vir dias melhores. Tá certo, gente? Forte abraço para todos e até a próxima.